Neste vídeo nós vamos falar de sistemas invariantes no tempo. Vamos relembrar a representação utilizada. Temos um diagrama de blocos com uma entrada U de t, o sistema G, e a saída Y de t. A relação entre essas variáveis está sendo representada por essa expressão. Y de t é o G de U de t, onde G é o nosso sistema. O que é um sistema invariante no tempo? É um sistema em que os parâmetros não variam com o tempo. Podemos dar como exemplo um circuito elétrico ideal, em que os elementos não se alteram ao longo do tempo. E um sistema variante no tempo é um sistema em que um ou mais parâmetros podem variar em função do tempo. Um exemplo clássico que aparece na literatura é o arremesso de um foguete. Esse sistema é variante no tempo, porque à medida que o foguete queima o combustível, sua massa vai se alterando, então a análise e o projeto de controle para esse tipo de sistema é diferente do caso invariante no tempo. Um sistema ele é dito invariante no tempo se, deslocando a entrada no eixo do tempo, leva a um deslocamento equivalente da saída no eixo temporal. Em outras palavras, um sistema invariante no tempo ele vai mapear uma trajetória de entrada, não importando quando ela ocorre. De uma maneira mais formal, temos a expressão y de t menos tal igual a g de u de t menos tal. Essa equação ela está dizendo que se eu aplico uma entrada atrasada por uma constante tal, ela produz um efeito na saída do sistema, que é simplesmente promover um atraso de um valor tal também na saída do sistema. Aqui temos uma figura representando um sistema invariante no tempo. Temos um sinal de entrada U de t e uma saída y de t, aqui à esquerda. À direita, temos o mesmo sinal U de t, só que atrasado de uma constante tal. Então, temos U de t menos tal sendo aplicado nesse sistema. O que aconteceu com a saída? A saída também apareceu atrasada da mesma constante tal. Por que esse sistema é invariante no tempo? Porque a aplicação de uma entrada atrasada produziu um efeito de simplesmente produzir uma saída também atrasada da mesma constante tal. Observem que os sinais à esquerda e à direita são idênticos. A única diferença entre eles é o atraso. Como que eu verifico se um sistema é invariante no tempo ou não? Nós vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, determinar o valor de g de u de t menos tal, que é a aplicação de uma entrada atrasada no sistema. Segundo passo, determinar o valor de y de t menos tal, que seria o atraso na saída. Verificar se eles produzem o mesmo resultado. No primeiro exemplo, temos y de t, uma integral de 0 até t, da raiz de u de t1 dt1. No primeiro passo, eu vou determinar g de u de t menos tal, que é o atraso na entrada. Então, onde que a entrada aparece nesse sistema? Ela que está dentro da raiz. Então, eu quero determinar qual que é o valor da resposta do sistema quando eu estou aplicando uma entrada atrasada. A integral vai ficar, então, 0 até t, da raiz de u de t1 menos tal, dt1. Vamos fazer uma mudança de variável para reescrever essa integral. Eu vou falar que t2 é t1 menos tal, então dt2 é dt1. Se eu derivar essa constante aqui, vai aparecer o valor zero. Eu preciso trocar os limites de integração. Quando t1 tende a zero, o que acontece com t2? Ele tende a menos tal. Quando t1 tende a t, que é o limite superior aqui, o que acontece com t2? Ele vai para t menos tal. Então, agora eu posso reescrever essa integral de menos tal, que é o limitante inferior, até t menos tal, que é o limitante superior, da raiz de u de t2 dt2. Então, esse é o primeiro passo. No segundo passo, eu vou verificar qual que é o valor de y de t menos tal, que é o atraso sendo aplicado na saída do sistema. Aqui o sistema foi reescrito,
Então, onde aparece t, né, está aqui no limite de integração, vou trocar por t menos tal. Então, y de t menos tal é o meu argumento, vai ser a integral de 0 até t menos tal da raiz de u de t1 dt1. Do primeiro passo, esse é o resultado de deslocar a entrada. Eu tenho essa integral aqui em vermelho. Bom, as duas integrais são equivalentes? São idênticas? Não. Os limites de integração são distintos, implicando que esses sinais também são distintos. Neste caso, o sistema não é invariante no tempo. A aplicação de uma entrada atrasada não produziu o mesmo resultado de promover um atraso na saída. Então, por isso, o sistema não é invariante no tempo. No segundo exemplo, quero verificar se esse sistema é invariante no tempo. Vamos seguir os mesmos passos. O primeiro passo é determinar o efeito de introduzir uma entrada atrasada no sistema, g de u de t menos tal. Então, o que acontece? Tem uma integral, os limites continuam os mesmos, então eu estou mudando só a entrada, produzindo um atraso nessa entrada aqui. Então, ficou u ao quadrado de t1 menos tal, dt1. Novamente, vamos fazer uma mudança de variáveis. t2 igual a t1 menos tal, dt2 igual a dt1. Quando t1 vai para t menos 5, que é o limitante inferior, o que acontece com t2? Vai para t menos 5 menos tal. Quando t1 vai para t, é o limitante superior dessa integral, t2 vai para t menos tal. Então, eu já tenho os novos limitantes, já sei que dt1 é igual a dt2, reescrevo a integral, está aí. Então, esse é o resultado de aplicar um atraso na entrada do sistema. Agora, eu vou aplicar um atraso direto na saída e verificar o resultado. É o segundo passo. Então, o y de t é esse sistema, eu vou aplicar y de t menos tal. Então, onde tem t, eu vou trocar por t menos tal. Então, essa integral passa a ser t menos tal, e aqui embaixo passa a ser t menos tal menos 5, limitante inferior, da raiz de u ao quadrado t1 dt1. Do primeiro passo, nós obtivemos esse resultado. Eu preciso avaliar se esses resultados são iguais. Né? A gente pode observar que os limitantes das integrais são idênticos, t menos tal superior, t menos tal menos 5, e aqui t menos 5 menos tal, mesmo valor. E aqui temos o mesmo sinal. Né? Então, nesse caso, g de u de t menos tal e y de t menos tal possuem o mesmo valor. E o sistema é dito invariante no tempo.